Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a este canal abençoado. Tá pra rotar. Bora lá de novo. Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a este canal abençoado. E hoje nós vamos falar sobre um tema essencial na vida do cristão, mas que muitas das vezes é mal interpretado e mal compreendido. Então a pergunta é: como fazer jejum corretamente? Muitas pessoas perguntam, será que tem um jeito certo de fazer jejum? Quais são os tipos de jejum? E para que o jejum serve? Fique aqui comigo até o final deste vídeo, porque eu vou estar trazendo aqui assuntos importantes que farão você compreender, com base na Bíblia Sagrada, como praticar o jejum, praticando de maneira correta, que agrade a Deus e que traz crescimento espiritual. E eu já inicio aqui com a pergunta: o que é o jejum e para que ele serve? Qual é o propósito do jejum? Primeiro, o jejum na Bíblia, ele significa abster-se de alimento ou prazer com um propósito espiritual. Então a visão do jejum é uma visão espiritual. Não é uma forma de barganhar ali. Tem gente que pensa, eu vou barganhar ali com Deus. Mas é uma maneira de você humilhar-se, de você estar ali diante de Deus humilhando e mostrando a sua dependência de Deus e se consagrando a Ele, se fortalecendo em Deus. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, vai dizer que ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Então o jejum, ele faz parte desse quebrantamento a Deus, dessa entrega a Deus, dessa conversão e desse processo de aproximação de Deus. Então, se você está praticando o jejum ou tem interesse de praticar o jejum, isso revela que você está buscando intimidade com Deus. Você está buscando direção de Deus, vitória em Deus. Porque se eu estou perto de Deus, eu vou ser vitorioso. Eu vou saber aonde entrar e onde sair. Esse direcionamento, o jejum, ele nos ajuda. Principalmente o objetivo principal é estar perto de Deus. E se eu estou perto de Deus, eu estou bem. E hoje eu gostaria aqui de destacar 3 tipos de jejum para quem está iniciando. São 3 tipos de jejum que são os mais importantes. E eu gostaria de mostrar para você aqui sobre esse tipo de jejum. O primeiro tipo de jejum é o jejum total, onde você se abstém completamente de alimento. Você não vai se alimentar e nem tomar líquidos. É isso mesmo, você não vai nenhum tipo de alimento e nenhum líquido por um período determinado de tempo. Esse jejum a gente encontra lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 16, onde diz assim: jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Então, a gente percebe aqui no livro de Esté esse sacrifício que foi feito. Esse é o jejum total, é o jejum onde você não toma nenhum líquido e também não come nada. Quem é debilitado na saúde tem que ter muito cuidado com esse tipo de jejum. Então, você tem que consultar ali um nutricionista e no médico para ver se você pode fazer esse tipo de jejum por um tempo prolongado, tá bom? É claro que existem o tempo que você pode fazer. Tem gente que eu fiz muito esse jejum por um bom tempo da minha vida, do horário que eu acordava, por exemplo, ali por volta das 7 da manhã e eu ia até 10 horas da manhã, né? Quando eu estendia mais, era até meio-dia. Então eu fazia esse jejum total. Então esse é um jejum muito poderoso, muito forte, que muitas pessoas podem fazer. Mas Adam, eu posso fazer esse jejum por vários dias? Eu não recomendo que seja por vários dias. Por quê? Porque esse jejum, ele tira até a água. E a água, ela é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Então tenha muito cuidado com esse tipo de jejum. Mas se você puder, se você estiver iniciando, faça ali do momento que você acorda, né? Por exemplo, se você acorda por volta das 7, 8 horas da manhã, faça ele até as 10 da manhã, ou então até ao meio-dia, né? Esse jejum você vai fazer e você vai ser bastante abençoado por Deus, você vai se aproximar de Deus, vai ser uma bênção na sua vida. E o outro tipo de jejum é o jejum parcial, onde você vai fazer uma restrição de certos tipos de alimentos, como fez Daniel. Olha só o que está escrito em Daniel, capítulo 10, versículo 3, diz assim: alimentos desejáveis não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Então esse é o jejum parcial, né? Existem muitas pessoas que fazem esse jejum, por exemplo, deixando de tomar alimento, né? A pessoa, ela vai fazer esse, né? Eu já fiz esse de 3 dias, onde eu me afastei de todos os alimentos ali e só tomando água ou chá, né? Ou algum determinado líquido, mas nada tão forte, né? Então, somente no líquido, 3 dias ali no líquido, tomando água, chá, né? Então, esse jejum
pode ser feito dessa forma. Tem gente que vai fazer de outros, abster-se de outros alimentos também. Tudo bem, mas sempre mantenha a sua vida com saúde, equilibrado, respeite os seus limites, porque isso é muito importante. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E nós não podemos destruir esse corpo, porque sem esse corpo nós não vamos pregar, nós não vamos alcançar vidas. Então, respeite os seus limites e se aproxime de Deus, busque a presença de Deus e o Senhor ele vai te aperfeiçoar para você ir mais além. Tem gente que começou fazendo um jejum pequeno e depois começa a fazer um jejum mais prolongado, porque isso é uma questão de adaptação. Existe também outro tipo de jejum que é o jejum dos prazeres, né? Como a gente entende que além da comida, você pode incluir, né, abster-se de coisas que dão prazer, como entretenimento, como redes sociais, o celular, alguma questão, né, para se dedicar à oração. Então, se você está viciado ali no seu celular, no seu Instagram, nas suas redes sociais, você vai estar, a partir de então, se afastando disso. Tem gente que faz, né, o jejum do Instagram, das redes sociais, né, é tranquilo, porque você está fazendo aquilo para se aproximar de Deus, você está deixando aquilo ali que te afasta de Deus, né, que fortalece a tua carne para buscar a presença de Deus, a glória de Deus. Fique à vontade para fazer esse tipo de jejum também. Este é um tipo de jejum da qual eu estou me abstendo de algo que possa estar me afastando de Deus. Então você está ali deixando ali aquele tipo de prática. São jejum de prazeres. Tem muita gente que critica esse tipo de jejum, mas eu não vejo nenhum problema nesse tipo de jejum. E agora eu vou falar como praticar corretamente, né, esses jejuns. Se você vai jejuar, você tem que praticar de maneira correta. E agora eu gostaria de falar com você sobre como praticar o jejum de maneira correta. E a primeira coisa que você deve fazer é definir um propósito claro. Antes de você começar o seu jejum, defina um propósito para qual você vai jejuar. Não faça um jejum de qualquer maneira. Do nada eu vou jejuar aqui e vou ver o que é um propósito. Não. Defina um propósito claro para o seu jejum. E não um jejum por costume. Eu sou acostumado. Não. E nem por obrigação. Eu sou obrigado a jejuar porque lá na igreja está tendo uma campanha. Não. Faça o jejum de maneira voluntária, de coração. É claro que a igreja te orienta a você jejuar, mas esse jejum ele tem que ser um jejum de coração. Isaías 58:6 vai dizer: porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Então o jejum ele deve ter um propósito espiritual, uma batalha espiritual, algo no mundo espiritual. E claro, o mundo espiritual influencia nas coisas daqui, nas coisas físicas. E esse alvo ele deve ser arrependimento, consagração, intercessão por alguém ou por algo ou por uma causa, busca por direção ou vitória em uma batalha espiritual. Então o jejum ele deve ser feito com sinceridade e com humildade. Eu tenho que ser humilde e eu tenho que ser sincero. Eu não posso fazer jejum para mostrar para todo mundo: olha só, eu estou jejuando porque eu sou santo, eu sou o santarrão, eu sou o cara. Então eu estou jejuando. Olha para minha cara de tristeza, eu estou jejuando, estou sofrendo de tanto jejuar, eu sou o homem de Deus. Não, você não pode jejuar para mostrar para as pessoas. Lá em Mateus capítulo de número 6, 16 e 18 vai falar, né, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então nós temos que jejuar de maneira correta, e essa maneira correta é eu respeitar ao Senhor, é eu ser humilde, é eu me comportar de maneira da qual eu não mostre para todo mundo que eu estou jejuando, eu não posso divulgar, eu não posso alardear isto. Evite ao máximo falar para as pessoas que você está jejuando, exceto, né, caso seja necessário de fato, então você vai ter que informar para uma pessoa ali específica. Eu tenho um momento com Deus, decido fazer um jejum e às vezes, né, a gente acorda, você mora na sua casa e aí a sua esposa ou quem mora com os pais ainda vai ver, poxa, ou com alguém, a pessoa vai chamar você para tomar um café da manhã, mas você está jejuando. E você vai lá no ouvido daquela mãe, daquela esposa e diga: olha, hoje eu estou em consagração, eu não vou poder tomar um café. E aí essa pessoa ela vai respeitar você. E aí quando todo mundo perguntar por que fulano não quer tomar café, a pessoa vai lá dizer: oh, não, é uma coisa pessoal. E pronto. E aí não precisa mais dizer nada, geralmente é assim que acontece, essa é a maneira correta de se resolver esses assuntos. E uma coisa muito importante que muita gente deixa de fazer é acompanhar o jejum com oração e leitura bíblica. Orar e ler a Bíblia no momento do seu jejum.
A pessoa que ela faz o jejum sem orar, ela está fazendo apenas ali uma dieta, né? E jejum não é dieta. O jejum de consagração a Deus, ele não é uma dieta. O jejum, ele deve ser um tempo ali reservado também para mim ter intimidade com Deus. Então, se eu estou no meu período de jejum, eu vou me reservar na maior parte desse tempo orando, lendo a Bíblia, ouvindo ali louvores, meditando na palavra de Deus, lendo ali um livro que seja espiritual, que tenha ali um teor, informações ali que me enriqueçam espiritualmente. E é este o jejum que gera poder na vida do cristão, gera um cristão cheio de autoridade, porque ele está próximo de Deus. E quando eu estou próximo de Deus, a minha vida espiritual, ela se torna poderosa, eu me torno alguém forte, cheio da presença de Deus. E no mundo espiritual eu carrego uma luz poderosa, que é a luz da presença de Deus. E esta luz, ela faz com que eu possa ter vitórias no reino espiritual, quebrar barreiras espirituais. Olha só o que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então eu tenho que ter uma vida de oração e de jejum para que eu tenha uma vitória grande. Para me avançar, eu preciso ter oração e jejum na minha vida. Então, além de você ler a sua Bíblia, além de você orar, você tem que também ter ali o jejum na sua vida. E determinados dias da semana, fazer o seu jejum, né? Ter o seu momento ali com Deus através do jejum. Isso é importante na vida do cristão. E eu volto a falar algo aqui muito importante. Tenha equilíbrio e sabedoria na hora de você jejuar. Se você está começando agora, não comece com um jejum muito prolongado, muito grande. Eu estou começando agora, eu vou fazer logo 3 dias. Eu vou logo fazer 7 dias. Eu vou logo fazer um dia inteiro. Não, respeite os limites do seu corpo. Você está começando. Então, se você está começando, comece com poucas horas. Vai fazer o jejum total? Faça até no máximo meio-dia, até 10 horas da manhã. Se você tem alguma doença e você precisa ali estar se alimentando, então faça um jejum minimamente ali, porque é muito importante você ter este cuidado. Lá em Eclesiastes 7,16 vai dizer: não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Então você tem que ter equilíbrio, entender o seu limite. E também quando você terminar de jejuar, por favor, não invente de querer pegar um pratão enorme e comer, né? Como se você tivesse perdido. Tem gente que pega e jejuma até meio-dia, e quando dá meio-dia faz um pratão de comida, terminou de comer o pratão de comida, pega ali 2 pães com café e vai comer, porque está repondo o café da manhã e o almoço. Isso aí é um absurdo, isso é uma loucura. Você está fechando seu jejum, pecando um pecado de glutonaria. Então tenha muito cuidado com isso. Tem gente que faz isso. Então, terminou de fazer o seu jejum, coma moderadamente, coma de maneira moderada. Isso até é bom para o seu corpo fisicamente, porque se você come uma comida muito grande ali no momento que você está fazendo ali o seu jejum, após o seu jejum, você pode ter problemas de saúde. E tem muita gente que pergunta: eu tomo remédio em determinadas horas, e justamente na hora que eu estou jejuando, eu vou estar tomando remédio. E aí o que você me diz? Eu digo: tome o seu remédio normalmente, não tem problema. Tome o seu remédio, a sua vitamina, aquilo que o médico passou, não tem problema. E aí uma coisa importante que eu coloquei aqui é o que o jejum não é. Primeiro, que o jejum ele não é uma moeda de troca. Tem gente que pensa que o jejum é uma moeda de troca. Eu vou fazer um jejum para colocar Deus na parede. Olha, Jesus, eu jejuei 3 dias por esse milagre. Eu quero esse milagre. Eu não aceito que o Senhor não faça esse milagre. Não é isso, gente. Então, creia sempre na vontade de Deus. Não coloque Deus na parede através do jejum. O jejum também não é um ritual para você impressionar pessoas, para você dizer: olha, essa semana eu jejuei 3 dias. Olha, essa semana eu jejuei 40 dias. A não ser que você esteja dando uma palestra, precise falar sobre a sua experiência, aí sim, tudo bem. Mas você ficar ali sempre procurando uma maneira de dizer que você está jejuando, evite isso. E o jejum também não é uma autopunição, porque você é pecador. Eu pequei, eu sou um pecador, vou me punir. Eu vou punir minha carne aqui para ficar sem comer aqui 3 dias porque eu pequei. Porque eu vou me punir. Não faça isso. O jejum não é isso. Não é para isso. E isso nem vale a pena. Isso nem existe. Porque os nossos pecados foram levados na cruz por Jesus. Então pare com isso. Pare de
ficar se autopunindo. E eu concluo esse vídeo aqui dizendo para você que o jejum ele é uma ferramenta poderosa de busca, de consagração a Deus, é uma ferramenta poderosa onde você deve praticar com entendimento, com sinceridade e principalmente com propósito. Quando nós jejuamos corretamente, com a nossa mentalidade ligada em Deus, o Senhor ele ouve, ele responde às nossas orações, o nosso jejum, ele nos fortalece e ele transforma a nossa vida. Então não jejue somente por tradição, mas jejue como quem quer se aproximar mais e mais de Deus e viver a vontade dele plenamente. E é isso, meus queridos, se esse vídeo abençoou grandemente a sua vida, eu gostaria que você deixasse o seu like aí. Se você não for inscrito, inscreva-se nesse canal urgentemente, ative as notificações, aquele sininho lá, para não perder nenhum conteúdo edificante, tá bom? Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com outras pessoas, no grupo da igreja, no grupo da família. Deixa Deus abençoar outras pessoas poderosamente. Quem sabe existe alguém que esteja precisando aprender algo sobre jejum ou esteja fazendo jejum de maneira errada e você vai ajudar muito se você mandar esse vídeo para essa pessoa. Comente aqui, eu quero jejuar da maneira certa. Se você tem alguma dúvida sobre jejum, quer saber alguma coisa sobre jejum, é só deixar o seu comentário aqui que eu vou responder você com bastante atenção, respondendo você ali da maneira correta, e eu sei que Deus vai abençoar grandemente você. Que o Senhor abençoe e fortaleça a sua caminhada espiritual e fica até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente.